Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Telenews. Bom, o tema hoje do nosso debate será a mais-valia de Karl Marx e o universo do trabalho. Ao longo do nosso debate, iremos estudar alguns conceitos e, infelizmente, como alguns filósofos e doutores não puderam estar aqui, vai estar passando vídeos deles no escritório deles, onde eles irão explicar para vocês as determinadas perguntas que eu irei fazer. Fique acompanhando, fique ligado, preste bem atenção e é isso aí. Bom, o que seria a mais-valia na concepção de Karl Marx? A mais-valia é o lucro da empresa que fica a mais, ou seja, que não volta nem para os funcionários e nem para repor matéria-prima que a empresa utiliza. Ou seja, o trabalhador, ele trabalha e gera lucro para a empresa. E a parte muito pequena desse lucro volta para ele, entendeu? Como um salário. A maior parte desse lucro que ele gera fica para o empresário e pro grupo chamado burguesia daquela época. Então Marx chamava de mais-valia esse lucro excedente que fica na mão dos empresários ou da burguesia, em vez de voltar pro trabalhador ou em forma de repor matéria-prima ou maquinários que era utilizado na empresa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação entre homem e natureza. É um processo em que o homem ele tem uma constante manutenção com a natureza. Então, ele relaciona a natureza com a sua força do corpo, sua força corporal, né? E como os braços, as pernas, a cabeça. E ele acaba fazendo com que, se aproveitando dessa natureza e fazendo com que seja útil para si próprio, para sua, ele pega essa força da natureza e faz com que seja útil para sua vida humana. Então, ele acaba agindo na natureza externa e, consequentemente, mudando a sua natureza interna. E com o objetivo no final de ter o controle, né? Ter como, digamos assim, nas mãos esse jogo de forças naturais. Bom, antes da gente entender o conceito da mais-valia, a gente precisa entender que, assim como outros teóricos da economia, como David Ricardo e Adam Smith, o Karl Marx ele também sustentava a ideia de que o valor da mercadoria ele é determinado pela quantidade de trabalho exercida nele, aplicado na sua produção. Então, o próprio trabalho ele, de acordo com o Marx, ele possui o valor agregado de tudo que ele foi, necessário para ser realizado, de todos os valores de subsistência. A gente tem, por exemplo, comida, habitação e transporte, entre outros, que foram necessários para realizar esse trabalho e para que o trabalhador sobreviva. Dessa forma, todo trabalho empregado na produção de qualquer produto, ele agrega custos em seu valor de troca final. Bom, sabemos que a mais-valia está associada à exploração da mão de obra assalariada, mas a mais-valia relativa está relacionada com avanços tecnológicos. Quando o empregador já não consegue mais suprir a necessidade da sua empresa só com a força de trabalho dos seus empregados, ele recorre a recursos tecnológicos que substituem essa força, produzindo mais para ele, assim tendo um lucro maior. A mais-valia se trata da forma onde o trabalhador tem que dar totalmente seu trabalho, onde ele passa horas trabalhando e ele não tem nenhuma recompensa, nenhuma gratificação sobre o seu trabalho. É praticamente um escravo, só que ele ainda assim tem sua carga horária de trabalho. Só que trabalha o tempo todo sem descanso. Inicialmente, o trabalho era feito pelas pessoas com suas próprias terras. Eles tiravam os seus alimentos, principalmente de suas plantações, e assim seguiam a vida. Porém, com o passar do tempo e com a Revolução Industrial, eles começaram a entrar em fábricas. E quando eles entraram em fábricas, começaram a viver no modelo econômico capitalista.
Relação hierárquica. Na indústria, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual se configura na relação entre os trabalhadores técnicos científicos, cuja função é organizar o processo de trabalho e os operários que o executam. Essa relação é uma relação hierárquica. Os operários são submetidos à lógica que o capital impôs ao processo do trabalho. Quem atua para submetê-los são os trabalhadores técnico-científicos, que se constituem em agentes de capitais. Alienação total. O modo de produção pré-capitalista ou na manufatura, o trabalhador ele é explorado, mas ele não é despojado do seu saber. Já o capital, ele se apropria do trabalho, sendo assim a alienação apenas do corpo. Já falando do processo de trabalho intensificamente capitalista, que é o modo de produção industrial mesmo, o processo de trabalho ele é desmontado pelo capital e o que remonta à sua própria lógica, sendo assim a alienação total. Então, na manufatura e no pré-capitalista, a alienação ela é apenas do corpo, já sendo especificamente capitalista, ela é total. E o trabalhador, na manufatura, ele torna-se propriedade do capital. Bom, eu vou explicar sobre a separação entre execução e reflexão sobre o trabalho. Partindo de Marx, André Gorz, ele acrescenta que os trabalhadores da ciência e da técnica, no interior de sua função técnico-científica, eles têm a função de reproduzir as condições e as formas de dominação do capital sobre o trabalho. As ciências e as técnicas, elas não são, assim, ideologicamente neutras. Elas favorecem a reprodução do capital e da lógica. O próprio Marx, ele já havia sugerido que o desenvolvimento geral da ciência e do progresso tecnológico, que é a utilização do conhecimento científico-tecnológico na produção capitalista, torna-se o motor da criação da riqueza efetiva, e esta é cada vez menos dependente do tempo de trabalho de cada indivíduo na sociedade.